Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Saindo da Grécia, vamos voltar lá pro lado da Bélgica, vamos agora para os Países Baixos, também conhecido como Holanda. Holanda, amor, o reino dos nerds, né? É, o reino de neerlandês. É o reino dos Países Baixos. Conhecido a boca pequena de forma errada como Holanda, 27% do seu território está abaixo do nível do mar. Tome Dick, apesar de não ser um país pequeno, já possuem territórios em vários cantos do mundo. Vale lembrar que a Companhia das Índias Ocidentais holandesa, ela foi a primeira grande empresa, a primeira multinacional considerada na história, e ela existiu no século XVI que ela foi criada, e foi no seu tempo a maior empresa privada do mundo. A empresa chegava ao ponto de ser o próprio exército. Porque esse exército, inclusive, eles invadiam outros países para anexar território. Um dos grandes exemplos disso é que o grande território que eles tiveram, que engloba atualmente pedaços do que hoje é o Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, acho que botou o Ceará na lista, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Podia ter dito logo a região Nordeste toda, né? Um pedaço da região Nordeste toda, só faltou o Ceará na listagem. Ô, cara burro! Não, eu consegui botar o Ceará aqui, eu vou botar agora. Então, era conhecido como Nova Holanda. Comunidade de Bom Sucesso. Não era a comunidade que fica ali no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Era conhecido como Nova Holanda. E a sua capital era Mauritsstad, conhecida também como Recife. E aí, você estudou história, jovem gafanhoto, deve lembrar a história de Maurício de Nassau e coisa do tipo. Batalha dos Guararapes. Se você não estudou, volta lá, chove e estuda de novo, que é legal. Aliás, São Luís, no Maranhão, foi fundado por um holandês. Francês. Francês. Não, São Luís é francesa, da segunda incursão francesa do território português, território colonial português. Verdade, francês. Então, daí, da Holanda, podemos ressaltar o que nós já falamos no episódio número 113. Nós falamos sobre a Philips. Lembrar que a Philips fabricou um pouco de tudo. Fabricou entre muitas aspas, né, em alguns casos, né? Mini computadores, console de videogame. Um abraço para o nosso ouvinte Franklin, do Odyssey Club. Microcomputadores, equipamento dedicado a processamento de texto e até MSX ela disse que fabricou. A gente tá falando isso, a gente sabe, a gente sabe que ou era a Kyocera para MSX1, ou era a Sunny, ou era a NEC para MSX2, a gente já sabe disso, ela só botava a etiqueta. Eu já contei a história de um ex-funcionário da Philips, falou, o que a Philips fabricou de MSX? Ela fabricou mesmo? Ele, nada. A gente já contou essa história, nós já sabemos, mas tinha um precinho bom, estamos chegando junto. E o MSX Music Model foi produzido numa empresa na Inglaterra. Mas então disso aí, já falamos um bocado da Philips lá no episódio número 113. Na verdade, a única coisa que a Philips fez de MSX, aquela placa de PC para botar em placa ISA para colocar em PCs, que na verdade eles quase fizeram, né? Porque o projeto foi cancelado e os desenvolvedores fizeram a parte. Vamos falar de coisa mais interessante. Vamos falar da Tulip Computers. Porque, né? Holanda, tulipas. Tudo de novo. Ela foi fundada no ano de 1979 com o nome de Dutch Compudata. Eram basicamente a empresa na Europa que distribuía o Exit Sorcerer, que era um computador baseado em Z80, rodando o que? CPM, barramento S100, ou seja, nada de muito. Aí tinha aquela cara de computador com teclado, foi lançado originalmente em 78 nos Estados Unidos. Então a Tulip Computers, no caso Dutch Compudata, na época, quem distribuía eles na Zorópia. Quando começou a cair a venda do Sorcerer, começou a diminuir, porque a concorrência começou a pipocar lá para 82. 82 não era nem concorrência, era guerra.
naquela época era briga de rua. Então a Exit parou de fabricá-lo e só a Compudata olhou, sabe da coisa, vamos continuar fazendo aqui? Então pegou o projeto original, continuou montando lá na Holanda, e aí só colocava Compudata System na etiquetinha e tá resolvido. E vamos fazendo. No ano seguinte, ela resolveu lançar o seu primeiro microcomputador, que era de produção, no caso, criação dela, que foi o Tulip System 1, que é uma máquina rodando 8086, rodava CPM 86 e tinha uma versão própria do MS-DOS 2.20. Tinha uma resolução gráfica monocromática de 768 x 576, parece a resolução de monitor Hércules. É um pouco maior que o Hércules. Hércules 720. 720 por 304, para ser mais preciso. Tá. Tinha porta serial, tinha paralela, usava os discos rígidos do padrão SASE, que é o pai do SCSI, e no mesmo ano ela lançou o Tulip PC, que era um clone 100% compatível com o IBM PC, naquela onda das máquinas que montava as máquinas componentes de prateleira e usava BIOS compatível. Aí a IBM ficou tão impressionada com esse negócio que eles fizeram que impressionada com a cara de pau deles, né, que processou eles. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! É bem processor geral, né? Foi atravessar o Atlântico para processar eles também. E aí o quebra-pau seguiu até 1989, fecharam um acordo extrajudicial para tentar resolver as coisas, pagaram uma grana lá, não sabe de quanto foi o valor. Em 87 ela mudou de nome lá, que ela estava como Dutch Compudata, virou Tulip Computers. Para fugir da IBM. E aí vocês devem lembrar que falamos um pouco sobre ela no episódio bem recente, nós falamos das tretas judiciais da Commodore, por quê? Em 97 ela adquiriu o espólio da Commodore. O espólio da Commodore sem amiga, né? A Commodore sem uma amiga, mas falamos dele no episódio sobre as tretas da Commodore. Em 2005 venderam esse espólio por 22 milhões de euros para Hieronymo Media Ventures. 2 anos depois, quero comprar de volta. 2009 foi pro buraco, faliu. Esse é o histórico foi que nem uma tulipa, né? Brotou, foi lá, floresceu e cortaram, passaram por cima, pisaram na flor. Para com essa sacanagem! E agora vamos dar um pulinho na Poça d'Água? Vamos dar um pulinho lá, vamos falar com os Leprechauns e vamos curar o pote de ouro no fundo do arco-íris. Enfim, a Irlanda é o único país europeu que tem fronteira terrestre com o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, né? É o único país da Europa que não faz fronteira com outro país, que um país que não é da Europa. Tem a Guinness, tem Rugby, tem 3 das 4 províncias da ilha, porque a quarta é a Ulster, que é a Irlanda do Norte. Tem o YouTube. E, infelizmente, esse não é um podcast sobre irlandeses bebendo. Nós estamos todos bêbados de cair, e todos que não estiverem bêbados tenham fora daqui. Mas sim, vamos falar sobre a história da computação na Irlanda, que começa em 1957. Em 1957, a Irish Sugar Company, tem um nome que eu não consigo pronunciar em gaélico. Acho que nem os galeses conseguem. Adquiriu da British Tabulation Machine Company por 33 mil libras, sei lá quanto é que é hoje em dia, um REC 1201, o primeiro computador programável a chegar na República da Irlanda, enfim, pelo menos desde que São Patrício expulsou as serpentes. E é por isso que você bebe no dia de São Patrício. REC, para quem não se lembra, é o acrônimo de Hollerith Electric Computer. E, além disso, a BTM foi a criadora, durante a Segunda Guerra, né, das bombes, as máquinas de calcular que ajudavam a quebrar a criptografia das máquinas Enigma dos alemães. A BTM, acho que a gente já contou essa história, que a BTM virou International Computers and Tabulators, depois virou International ICL e hoje é parte da Fujitsu. Só pra mim, ICL que é só boa de Dinamarca. E outras empresas irlandesas também compraram seus REC, tirando os bancos, que só foram comprar computador dos anos 70. Isso é muito curioso. E para que a Irish Sugar Company usava o computador? Ele era usado para calcular o valor a ser pago aos fazendeiros de beterraba, que trata do cálculo do valor do produto, frete, subsídio, etc e tal, nas 4 empresas. E para que ele comprava beterraba? Na Europa se faz açúcar de beterraba. Entendi, bolhufas. Sim. Não se faz de cana. Não tem cana de açúcar lá, gente. Fazem de beterraba. Então, eu usava para isso, para pagar os fazendeiros. E pronto. É porque aquela coisa, era o peso, a quantidade de peso que chegava de beterraba, pelo preço, ficava beterraba no mercado, frete, com algum subsídio, algum pagamento prévio que já tinham feito pros caras, ou seja, é aquela conta de estava demais que dois caras com um lápis na orelha pra cá. Sim, infelizmente não temos informação sobre quando a Guinness comprou seu primeiro computador. E nem temos informação de se algum Leprechaun usou o computador para fazer algum cálculo, uma coisa lá, poder achar o pote de ouro. Não rolou. Enfim, Leprechaun não é problema nosso. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui.
Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro O MS-DOS Revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Para com isso, malandro. Quem gosta de enfeite é árvore de Natal. E a gente sai, continuando aí, né? Vamos falar da Itália rapidinho. Enfim, Itália, aquele país que ocupa a Península Itálica, algumas das ilhas do entorno, foi o berço do Império Romano. Quase todos eles, menos do Oriente. É o berço da Igreja Católica Apostólica Romana, o berço da pizza sem ketchup, ao contrário do que os paulistas dizem, e claro, principalmente do design italiano. O design italiano foi umas mãozinhas, inclusive. É o país da bota, gente. Vocês sabem, né? É o país da bota. Enfim, como nação unificada, nação tipo Itália, nação unificada, isso existiu a partir da fundação do Reino da Itália em 1861. Enfim, tem uma região ali, tem poucas não perguntam o que estão fazendo, mas vamos falar de teclados bizarros. Então os italianos decidiram ter um padrão de teclado para chamar de seu. E nós tínhamos então QWERTY, que é mais usado no mundo. Você tinha na França e na Bélgica o AZERTY, a Alemanha usando o QWERTY-Z, a Alemanha e a Áustria sendo o QWERTY-Z. Aí a Itália vem e usa o QZERTY, QZERTY. Basicamente, chama QZERTY, você troca o Z e o W de posição no teclado e você pega o M e joga lá pro lado do L. Literalmente eles fizeram uma mistura do QWERTY com o AZERTY. Credo. Tá tudo errado. Acho que foi por isso que caiu em desuso. Pois é, misturou os teclados alemão e francês. Parece que as primeiras versões do iPhone vinham com teclado virtual do QZERTY. Agora a grande questão é, na Suíça, que é um meio termo de tudo, como é que deveria ser esses teclados, né? A Suíça tem onde tem parte italiana, parte francesa, parte... Devia ser um caos, né? Todo mundo, cada um usa um teclado diferente, né? Bom, lembrando do nosso episódio sobre teclados, a Suíça, apesar de falar alemão e falar francês, eles usam o QWERTY alemão. Nesse quesito, eles não ficaram em cima do muro. Pelo menos isso. E aí temos a Philips, né, na Itália, né? Falamos um tiquinho lá atrás, falamos algumas coisas relacionadas a ela. Falamos inicialmente do NMS 3000. Philips telemático. Basicamente, o computador usado como terminal de vídeo-texto. Falamos sobre isso, a questão do terminal de vídeo-texto na Itália. E terminal bancário. A marca foi lançada em 1988, vinha com Z80, 32K de ROM, 4K de RAM, um modem, óbvio, tinha que ter, e um integrado customizado para o vídeo e, é claro, teclado QZERTY. O QZERTY é o futuro. E o NMS 800 801, que nós falamos dele lá no episódio que nós tratamos em 2022 com o Punk, dos Quase MSX. Usava um gabinete e o teclado dos NMS 3000, lançados exclusivamente na Itália em 1989. Eles eram MSX sem slot de cartucho, por isso que vinha apenas compatível com a MSX.
O resto era um MSX igual a qualquer outro. Um teclado coloridinho, 64K de RAM. O teclado era bonitinho, né? É bonitinho. Eu acho que o lance, assim, literalmente a Philips pegou o que tinha sobrado do 3000, a fase da MSX. Vamos fazer aqui pra ver o que dá. Não, nem faz, né? Eles contrataram uma empresa inglesa pra fazer isso. Vamos fazer aí, vamos gastar, vamos arrancar um trocado aí. Pra lembrar que a diferença básica entre 800 e 801 é que um tinha um cabo SCART. Não era um conector SCART que se ligava a um cabo. Não, era um cabo SCART. Saia dele, com a conector na ponta, quebrou a ponta, se ferrou. Ali sim foi covardia. Não, aquele cabo grosso que é difícil de enrolar, né? Coisa linda. E o outro só tinha RF. Há quem diga que foram construídos para celebrar o aniversário da Philips italiana. Mas de todas elas, a maior, mais relevante falar da Itália, é a Olivetti, que eu conheci apenas há anos atrás. Eu, garotinho juvenil, só conheci a Olivetti por conta de máquina de escrever. Mas a Olivetti é uma empresa fabricante de computadores. A Olivetti S.p.A. Em Piracicaba há uma empresa de extintor de incêndio chamada Olivetti. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. É uma fabricante italiana de computadores, tablets, telefones, impressoras. Sede dela fica na cidade de Turim, norte da Itália. Falaremos no futuro, deveremos voltar a falar da Olivetti com mais detalhes, assim como já fizemos da Philips. Porque para cada promessa que a gente cumpre, a gente cria uma nova. A gente cria duas novas. Então já sabe, a gente vai voltar a falar melhor da Olivetti, assim como já tivemos um episódio solo da Philips, devemos ter um episódio solo da Olivetti, tudo próximo. Hoje a Olivetti ainda existe, ela é parte do grupo da Telecom Itália, da TIM. Que droga. Né? Nós falamos de algumas máquinas da Olivetti, inclusive quando a gente falou da clone que eles fizeram daquela máquina num tanto portátil. Sim, tá na lista aqui. Vamos fazer algumas máquinas que eles mexeram só pra gente dizer que não falou da Olivetti. Sim, primeiro é falar do programa P101, senão a máquina é programa, tá? É a primeira calculadora programável de mesa pesando leves 35 quilos numa mesa só para ele, ou seja, quase o peso de um monitor PVM, integrado em um único conjunto. No ano de 64 foi apresentado na Feira Mundial de Nova York e vendeu cerca de 44 mil unidades. Devia vir junto com um caminhão para poder transportar esse trambolho. Lembrança, a Olivetti também fabricava mainframes. O mainframe tem que fazer uma usinha para falar bem. A Olivetti também fabricou um computador chamado, em 1982, lançado, que era o M20. Meu computador usando o processador Z8000, deve ser um dos pouquíssimos que usou Z8000 na história, que vinha com 128K de RAM, rodava um sistema operacional que era o Professional Computer Operating System, o PCOS. Picos. É o quê? O Picos. Boa, Picos. Podia rodar MS-DOS 2. alguma coisa, CPM86 e dava até suas cacetadas no CPM pra Z80. Como é que você fazia isso? Plaquinhas. Tinha uma plaquinha lá, um 8086, a plaquinha com Z80, botou lá, até funcionava. E ele, na minha opinião, pelo menos, ele é o pai do design italiano de raiz do CP400. Que ele, com o conjunto de dois drive monitor, ele fica igualzinho àquela foto clássica da lógica do CP400 com drive monitor. Pior que é mesmo. Eu próprio. Teve também o M10, foi lançado no ano também de 83, que era parte dos 1000 computadores portáteis construídos a partir do TAND 1000. Ou, se você preferir, do NEC PC8201. Não era o TAND 1000, não. Não, era tudo aquele projeto aqui, eu sério. Sim, só uma coisa. Então não era baseado no TAND 1000. O TAND 1000 era baseado no PC Júnior. Não. O TAND 100. TAND 100, peraí. Tem um zero a mais aqui. Esse pessoal que faz pauta, brincadeira. Quer dizer que faça pior. Todo dia tem uma merda. Então, caros ouvintes, não tem nada a ver com o TAND 1000. TAND 100, tiramos um zero. Demos um desconto. Damos um descontinho. Dividimos por 10. A Olivetti fez alguns ajustes no projeto original da Kyocera, entre eles poder ajustar o ângulo de visão da tela do LCD. Que é uma coisa legal. Nossa, se você já tentou digitar num TAND 100 ou 102, você vai adorar a diferença que faz você poder puxar o LCD para você. E aí você também tinha a série ProDest PC. A Olivetti fez uma baita fusão, máquinas completamente diferentes, com a mesma marca, então todo mundo batendo cabeça. Literalmente. O primeiro deles era o ProDest PC128, lançado no ano de 1986, e é basicamente uma versão italiana do Thomson M06, uma máquina feita na França. Processador D809. A gente falou lá no início, episódio 50 e tanto. Aí você tem o PC128S, lançado em 1980.
T7, que é um BBC Master Compact. Eu me lembro, tinha um BBC Master Compact. Sim. Com um gabinete de uma outra cor, não era aquela cor creme. E vamos só lá lembrar que naquela época a Acorn, que é a empresa que vendeu o BBC Micro, já tinha sido comprada pela Olivetti. Esse aí, processador 6502. E você tem também o ProDesc PC1, que é de 1988, é um IBM PC, diga-se passagem, muito bonitinho. Lembra um pouco os Acorn Archimedes. Tem um quê de Acorn Archimedes, né? Especialmente esse... Ele tem um gabinete que lembra também o ProDesc 128. O que deve fazer sentido porque, enfim, a Olivetti ainda era dona da Acorn naquele momento. E este processador tem 88. Todo mundo ProDesc PC. E por curiosidade, como 50% dos clones da época rodava NEC-V em vez de Intel 80, 88, 86. E outra curiosidade, era um PC para ligar na televisão. É verdade. Tinha um DIN 8, né, pra ligar na televisão. Era um CGA, então? Era CGA. Assim, tinha um DB9 CGA, mas tinha um conector DIN 8 para você ligar na televisão. Ou seja, descarte. Eu ia dizer isso. Ou seja, descarte. O descartinho da vida. E agora a poleguinha do Ricardo. Vamos falar da empresa chamada France Electronics, também conhecida como Frael. A Frael, ela desenhou uma máquina, usa design italiano também em outras arquiteturas. Ela desenhou e fabricou na Itália uma máquina no ano de 1987, lançado lá, com muito foco para usar para aula de computação. E essa máquina é o Frael Brook 100, usado em escolas particulares. Eram 2 modelos que saíram do Frael Brook 100. Eram 100 e eram 2 modelos, né? Tinha versão e versão 2. Uma diferença são mínimas. Eu acho que é um pino. Não acho que os dois não aceitam 12 cartucho que puxa 12 volts do slot. E apesar de não ter informação nenhuma nele, ele é um MSX pirata. 13 piratas sobre o caixão, e uma garrafa de rum. O curioso do Frael, além do teclado ser macio, ele tem direcionais nas diagonais, o que é vantajoso para quando você for subir escadinha no Kings Valley. Tem um monte de tecla que a gente não sabe para que serve. E assim, no manual diz que o BASIC dele é compatível com o BASIC do MSX, mas quando você entra é Color 1,13, não é 15,4, é 1,13, gente, letra preta com fundo magenta. Olha a desgraça. Coisa deliciosa. É pra queimar a retina das crianças. E a máquina focada mesmo no mercado educacional. Você liga, símbolo da Frael, opção de você escolher vai pro Basic ou carrega uma coisa de fita, foco principalmente pro mercado educacional. A Frael é uma empresa ali de Milão ou de Florença? Milão, né? Tem que ver nas fotos antigas. Acho que ela era de Florença. Ela é de outra cidade. Hoje ela não existe, ela tá em Milão. A cidade que é referência de design, os caras fazem esse computador horroroso. Aliás, vou tecer um comentário bem interessante aqui. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Várias máquinas que tá passando aqui do mundo europeu, primeiro mundo, desculpa, mas o Expert, o 8 bits e até o TK3000 são mais bonitos em desenho. São. Tem uns trecos que os caras fazem que brincadeira. Pra começar com aquela prancha de bodyboard do dinamarquês lá, o acho que até o design italiano do CP400 ganha. Então. A gente faz a piada do design italiano, mas na boa, melhor. Jesus, cada coisa bizarra, cada coisa esquisita. O Frael é um teclado. Até teve um encontro do Canal 3 agora, em dezembro último. Eu pensei em levar o Frael pra mostrar, mas depois eu falei, pessoal, desconto, não vou levar não. É porque não tem graça nenhuma. Ele é todo mundo vai olhar, é um teclado de PC. Grande coisa. Deixei ele guardado, nem saiu de casa. Nem saiu da caixa de bacalhau dele. Pra quem não entendeu, caros ouvintes, é que quando eu comprei esse Frael, ele veio numa caixa de isopor, com manual, tudo bonitinho, e a caixa original dele. Então é um dos poucos micros que eu tenho com caixa, porque vem os manuais, vem fita cassete, cabo, tudo. Eu preferi manter na caixa, apesar de parecer uma caixa de isopor, parecer uma caixa de bacalhau. Era uma caixa de bacalhau que estavam reaproveitando. Agora temos um interlúdio. Sim, não vamos contar essa história da Rua do Corno, mas tem a ver com Itália, tem a ver com MSX. Pelo amor de Deus, gente, deve estar no show notes, então pronto. Clica lá no link e lê, vocês vão se divertir. Vamos explicar não. Quem não leu, leia, vocês vão se divertir com essa história da Rua do Corno. Vamos terminar o programa aqui. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail,
Não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter. Nosso perfil é o @Retrópolis. Nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com. Nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos: o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E aí, eu acho que agora o último dos países que estão faltando a gente passar, né? Vamos falar da Confederação Helvética, Suíça, que é localizada praticamente no meio da Europa. E, na verdade, são 26 estados. Cara, aquele trequinho daquele tamanho, com 26 estados, falando 5 idiomas diferentes. Eles chamam de cantão. 26 cantões. Jesus. Tem um histórico de neutralidade que vem, sei lá, de tempos imemoriais. Não, eles estão no Guinness como nação europeia que não arrumou treta com o vizinho desde 1815. Isso já é um recorde. Isso é um recorde. Tanto que eles não fazem parte da União Europeia, mas aceitam pagamentos em euro. Mas se você pagar alguma coisa em euro, você recebe o troco em franco suíço. Se ferrou. Este é o análogo deles do troco em bala. Fala de troco, que coisa triste. Es mucho troco, que coisa triste. E a Suíça é a sede de várias organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, a ISO, COI, União Postal Internacional e até aquela tal de FIFA. Aquele bando de picareta que joga bola. Aquela organização lá, achei bem corrupta, tal de FIFA. Tem outras que estão sede lá. A principal, é importante para quem é retrocomputeiro, né? A União Postal Internacional. Com certeza. Bem, na Suíça, ela fala basicamente 4 idiomas: francês, alemão, italiano e o romanche. Isso varia de acordo com a região, por conta da tradição na neutralidade. O CH usado como código ISO do país vem do latim Confederatio Helvetica. Então, por isso, você vai olhar lá, o código ISO do país é CH. Um site seja da Suíça é com CH. Gente, CH não é Chile, por favor. Não passe vergonha. Chile é CL. Os caras estão me tirando. Pra dizer que a gente não falou, lá tem chocolate, queijo. Todo queijo na Suíça é suíço. É claro. Canivete, tem uns relógios maneiros e tem, entre outras, a Logitech. A Logitech. Garotinho juvenil, você achou que a Logitech é americana? Errou, otário. A Logitech é uma empresa suíça, tá na cidade de Apples, no cantão de Vaud. É Apple Estados Unidos. Apples. No cantão de Vaud, na Suíça, no ano de 1981, por 2 cidadãos, 2 estudantes da Universidade de Stanford e um ex-engenheiro da Olivetti. São os estudantes Daniel Borel, Pierluigi Zappacosta e o ex-engenheiro Giacomo Marini. Aliás, o Daniel Borel foi presidente da Logitech até há pouco tempo, se não me engano. Estava envolvido ainda com a empresa. Vi algum tempo atrás, tem um vídeo no canal, não me lembro qual canal, que falou da história da Logitech. Eu assisti, bem interessante. Enquanto eles estudavam, a empresa botou um escritório lá em Palo Alto, na Califórnia, ou seja, lá longe, junto com esse negócio que tem hoje em dia, esse tal de startup. Junto com as startups de patinete e essas coisas. Lembrar que a Logitech, ela focou em acessórios, né? Então, mouses, teclados, fones de ouvido, isso eu posso dizer, vocês estão ouvindo a minha fala a partir de um headset Logitech e eu tenho um mouse Logitech. Eu tenho mouse, eu tenho alguns mouses Logitech, eu tenho um teclado Logitech, eu tenho um fone Logitech, mas esse aqui particularmente não é. Nós estamos esquecendo alguma outra coisa que também é Logitech. Trabalhou com muita coisa, caixas de som, ela trabalha basicamente com acessórios. Meus mouses todos sempre foram Logitech. Eu sempre tive mouse Logitech. E, inclusive o que eu tenho que anda com notebook. Ah, sim, câmeras. Ela fabricou câmera digital, verdade. Ela fabrica câmeras, né? Ela teve uma câmera digital, né? Nas primeiras modelos. Não, e webcam. E fabrica webcam. A minha webcam é Logitech. Que eu tenho uma webcam comprada em regime de comodato. Porque a webcam está dividida com a minha esposa. Então, se ela precisa da webcam, ela vem aqui, tira o USB, espeta lá, não vai conseguir fazer funcionar, vai me encher os ouvidos para eu fazer. Bota lá, precisou, traga a webcam para mim. Esse filme também colocar uma janelinha para só usar metade da câmera quando não estiver usando. Mas não é só a Logitech, que é uma empresa originalmente suíça. Você tem também uma menos conhecida, que é a Gespac SA. A Gespac SA, ela desenvolveu no ano de 1969 um barramento, o barramento G64/96, que a ideia
ideia que era fazer uma forma unificada de fazer interface entre microprocessadores com memória e demais periféricos. É um barramento simples, mas ainda assim poderoso, funciona até hoje, a indústria até hoje o usa. Você ainda compra pela placa, né, nesse barramento. Mas não é para mercado industrial, né? É totalmente industrial. E esse MPL 4351? Esse MPL 4351 é um controlador da internet para aplicações industriais. Ah, sim, usando o barramento G64/96. Você tem também as máquinas para foco industrial, no caso da GSPAC, que era o GSComp 720 e o GSComp 730. Só um comentário, eu procurei, ou de computador não tem informação, eu procurei em outros lugares, não achei. Eu não consegui descobrir qual a diferença entre o 720 e o 730. Mas enfim. Eram máquinas para uso na indústria, baseado obviamente nesse barramento, 64K de RAM, até 2 unidades de disquete 5/4, ou 400 ou 800K formatando, ou um disquete e um disco rígido de 5 MB. O interessante é que, eu já vi, a máquina lembra vagamente de um CP500 só com um teclado destacável. Lembrar que o processador ficava numa placa à parte, no modo daughterboard, então podia usar 6809 ou 68 Motorola, o 8085 da Intel ou o Z80 da Zilog. Então você pegou a máquina, escolheu o processador e aí com base nisso... E para cada placa de processador que você utilizava, você tinha uma gama diferente de sistema profissional e ferramenta à disposição. Você tinha ali, de acordo com o que você pegava, na sua necessidade. Ela também fez uma placa de rede, que é a GSPAC Network, de ligar até 32 computadores numa distância máxima de 300 metros, uma taxa de transferência na época de 800K por segundo. Usar para ligar seus GSComps, ou seja lá o que mais que você precisasse conectar. Bem, então, dando essa volta pela Europa, nesses países que ficaram faltando, acho que agora com isso conseguimos fechar. Só não incluímos aqueles miudinhos que ninguém lembra que existe, né? Como Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, Principado de Mônaco e aquele outro Principado que eu esqueci o nome lá. San Marino. Isso. Esses não são lugares importantes. Lembrar que o leste europeu, nós já falamos sobre ele no episódio 36. Nota do editor. Na verdade, falamos do leste europeu no episódio 33, não é o 36. E outros países a gente já cobriu em vários outros episódios. Você pode ir lá no início ou olhar no show notes, estão lá os links para ouvir os outros. A gente falando sobre a Zorópia. Por isso nós fechamos a meta, né? Quase todos os continentes, mais Vladivostok. Só não dominamos Vladivostok. Mas já falamos de Vladivostok. Com isso vamos tratar de, no futuro, fazer um episódio sobre a Olivetti. Tem um histórico muito interessante. Tinha um gabinete de um servidor lá no trabalho, um Olivetti, que a frente do gabinete parecia um ralador de queijo. Mas é essa a função. Pois é, Itália, né? Tinha que ter alguma coisa para ralar queijo, pra botar na pizza, né? Mas com isso a gente fecha a Europa. Acho que nós podemos encaminhar para o encerramento. Então, prezados ouvintes, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, de mais esse giro pela Zorópia. Estamos falando aí, começando a 13ª temporada do Retrópolis. Então, ainda não pularemos o tubarão, seja lá o que significa. Esse negócio de pular o tubarão, quem entende isso é o Juan, mas o Juan não tá aqui, então deixa ele, a gente vai ficar sem falar muito, senão ele vai querer explicar o negócio de pular do tubarão. A gente não quer que ele explique, não. Deixa quieto, não fica pulando tubarão, não. Sossega o facho. E a gente vai ficando por aqui. Então, vamos voltar no próximo episódio. Voltamos aí ou no Repórter Retro do mês aí, que vai ser, diga-se passagem, um longo Repórter Retro. Vai ter muita história pra contar. Vai ter um episódio de MSC esse ano ou não? Não chega? Não, a gente tinha assunto. Eu não sei, tinha alguma coisa. Mas a gente deve chegar a falar alguma coisa. Mas vamos fechar isso. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Bom que vocês ouviram. Espero que vocês continuem conosco. Se vê no próximo episódio. Até mais. Fui. Bom, vambora, né? Tchau. Então, gente, de volta para mais uma temporada. Assim, dando tanto pulo pro lado pro outro que eu já até perdi exatamente a noção de direção. Então, por enquanto, é isso. A gente se vê daqui a 15 dias, uma semana, um mês. Você sabe que isso depende do calendário. E até. Aqui é o Pedro de Medeiros, programador de micros clássicos. Você está ouvindo Retrópolis, a cidade dos clássicos.